Começando aqui com o nosso podcast sobre a festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Hoje o nosso tema é Folia do Divino Espírito Santo. A Folia do Divino Espírito Santo é esse ato de levar a bandeira divino até a casa das pessoas, seja na cidade, seja nas fazendas. Nós vamos falar hoje aqui da Folia da Zona Rural, que é uma folia muito antiga e muito tradicional aqui em Pirenópolis. E a folia vai aí por uma semana pelas fazendas, levando essa mensagem do Divino Espírito Santo, com tradições antigas muito bonitas e emocionantes, e também fazendo a festa das pessoas, porque essas tradições antigas são assim, a parte religiosa ela vem sempre junto com essa parte social, né, que fazia a alegria das pessoas naquela época em que tinham tão poucas opções, mas que nos dias de hoje também fazem a alegria do nosso povo. Os nossos convidados hoje é o Roosevelt Camargo, falei certo? Isso. Mais conhecido como Rose, né? E o Tonhão, Antônio Monteiro, mais conhecido como Tonhão. A gente fica só no apelido, né? Às vezes tem dificuldade com o nome das pessoas. Sejam bem-vindos, muito bom conversar com vocês aqui. O Rose hoje é o alferes da folia, né? E o Tonhão Sim. também ajuda aí, é regente, né? Já há muitos anos que eles estão e agora estão aí na frente dessa tradição tão importante para nossa cidade, mas também vamos dizer assim, tão laborosa, né? Sem dúvida. Vamos começar lá de trás. Eu queria que cada um de vocês falasse aí qual que é a lembrança mais antiga que vocês têm de folia. Começar com o Tonhão aqui. O que você lembra mais antigo de folia? Seu primeiro contato, como é que foi? Eu lembro que antigamente, eu já vai para 38, mas 36 anos, né? Porque falhou 2, né? Sim. Eu lembro que carregava os instrumentos ainda na cabeça do arrelho. Violão, uma sanfona, entendeu? Tinha esse negócio de ir um carro com os músicos, instrumento, não. E a gente levava as coisas tudo no cavalo, assim, pendurado no sapicuá, levava roupa, tudo, dormia no bacheiro puro. Tá? As minhas lembranças antigas que eu tenho são essas. E que idade você começou a acompanhar? Eu tenho 38, né? Eu comecei com 20 anos. Já, rapazinho ainda. 19 anos. 19 anos. O Roosevelt, além dele ter aí essa ligação muito antiga com a folia, também vem de família também, né? Sim. Desde seu avô. O meu avô foi o folião guia durante anos nessa folia. Ele cuidou com mais de 50 anos como alferes da folia e ele era sempre convidado por outros. Como as pessoas às vezes esquecem, com o passar do tempo se perde, até foi você que me alertou e relembrou, na verdade, que o folião, no passado, ele era escolhido dentre as pessoas que estavam na sorte para se tornar imperador do divino. Então, algum daqueles pretendentes que moravam em outras regiões, mas que por acaso saíam com a obrigação de ser o folião do Matheus Machado, convidavam meu avô para que meu avô fizesse essa folia. Ele, na condição de sorteado, ele fez as duas últimas folias dele em 76 e 77, que foi na festa do Sonil e do Antônio Português. Então ele ainda tirou essa folia. Então a ligação é mesmo desde de pequeno e convivi com as histórias contadas, tanto por ele quanto a minha avó, com relação à fé no Espírito Santo e à própria folia. E aí você referiu aí como a folia do Matheus Machado. Acho que hoje em dia poucas pessoas sabem disso, que é porque existiam várias folias, né? Me parece Tinha a folia das regiões rurais todas. Todas. Então, e essa folia, na verdade, é a que sobrou desse período, né? Que é a folia do Matheus Machado. Meu pai tinha um dizer que ele falava assim, nasceu ali na cabeça do Matheus Machado. Exatamente. Né? Então, essa era a folia do Matheus Machado. E aí, em uma pesquisa um dia, eu descobri, e aí depois fui conversando com as pessoas que foram relatando, depois nós tivemos essa conversa, né? Que eu encontrei um papel do sorteio de um ano. E aí, no mesmo sorteio que sorteio o Imperador, Mordomo do Fogo, Mordomo da Bandeira, sorteava os foliões de cada região, quem ia coordenar a folia naquela época. Então foi assim, as folias foram diminuindo, né, ao ponto de ficar só a do Matheus Machado. E chegou um ponto que também saiu do sorteio, né? E aí ficou em definitivo com o seu Otávio, não foi isso? Foi, na verdade, em 77 meu avô tirou a folia, 78 e 79 ele não tirou porque não havia sido sorteio e a folia não saiu. Em 80 ele caiu como imperador, veio a falecer e essa folia parou.
Quando o Jaiminho ganhou a eleição em 82, em 83 ele assumiu a prefeitura, o seu Otávio convidou, na condição de prefeito, se ele podia ajudar para reorganizar e começar novamente com essa folia, porque o seu Otávio era o braço direito do meu avô na folia do Matheus Machado, que ela é da mesma região, são parentes e viveu, inclusive, a família de vocês também é daquela mesma região, a do Tony também. Então aí, foi aí que o Jaiminho também foi se se tornar alferes. Se tornou alferes a convite do Otávio para recomeçar a folia, para não deixar acabar, não cair no esquecimento. E foi, se eu não estou enganado, em 83, a primeira vez que o Otávio tirou a folia. E ela veio, e aí foi, o Tony chegou primeiro. Cheguei em 86. E quando foi... Quando que eu nasci. Isso, e quando foi em 89, eu nunca tinha tido interesse em girar. E do nada eu resolvi falar, eu vou girar essa folia. E comecei em 89. E como se diz, boca larga que eu sou, e falava muito e tal, e aí um dia o seu Otávio resolveu. Ele já havia nomeado o Tonhão e o Gilberto como regentes da folia, que o foco do seu Otávio, ele tinha uma inteligência que muitas vezes não parecia para as pessoas. Quando ele via a rapaziada nova, toda descompensada na folia, sem muito foco, o que ele fazia? Ele trazia para perto. Ele foi pegando aqueles que tinham mais facilidade de conversa, de trato com as pessoas, e trazendo para perto. Então começou com Gilberto, Tonhão e Cacada, que seu Otávio foram os primeiros meninos regentes da folia que ele trouxe. E no ano de no ano de 94 tivemos uma discussão, eu e ele, por conta de alguma coisa que acontecia. Ele decidiu então, junto com o Jaiminho e seu pai, que eu seria regente no ano seguinte, a convite dele. Como ele faleceu em 94, e em 95 o primeiro pouso foi na chácara do seu pai. Ele cedeu essa chácara para a gente fazer o pouso, e na saída o seu pai me convidou e disse que a pedido dele que a divisa era minha. Então eu me tornei regente em 95 da folia, e desde então eu comecei a ajudar seu pai, o próprio Jaiminho, que logo em seguida passou a bandeira para o seu pai em definitivo. E aí... O primeiro ano que meu pai tirou, ele nem alferes era, né? Não, ele era regente. Ele tirou, mas ele era regente. Ele era regente da folia. Até porque a folia tinha isso, né? Como chamava o folião que tirava? Folião guia, nem sempre era o alferes, né? Porque dentro da folia, às vezes as pessoas não sabem, tem várias funções. Tem o alferes, tem o regente, tem o salveiro, procurador, o embaixador, né? Na verdade, esses embaixadores são os foliões guia, porque não acontece nada na folia sem eles. Os embaixadores. Porque esses embaixadores são os músicos. Para quem não sabe, os embaixadores, então, é os músicos cabeça ali, né? Cabeça. Os que tiram as músicas e vão puxando os versos. Exatamente, porque desde o início, desde o levantamento da bandeira na casa da pessoa que se oferece para fazer, tudo é feito com música. Então, desde quando a gente chega na casa, a gente já chega com o cantorio próprio. Desceu do cavalo, foi para o arco, então ali tem todo um cantoria, onde vai se pedir o pouso, pedir passe para o cavalo, comida para o folião, é tudo feito por música. Então, eles são os embaixadores, eles fazem. Então, ali a gente chama, que são os foliões guia, porque eles é que vão guiar todos os passos. E todas as ordens que tem que ser cumprida, o passo a passo do evento, é feito através dessa música, que determina o regente, procurar o segredo quando tem, que entregue a bandeira para o dono da casa, que faça a marcha até o altar de dentro da casa. Tudo é feito por esses músicos. E que não é igual, né? Não é a mesma música em todos os povos. Depende da decoração ali, né? do momento da chegada. Se tem arco, se tem cruzeiro. Se tem o arco, se tem cruzeiro, o que tem no cruzeiro. O santo que está no altar. Exatamente. Né? Muitas vezes você chega e na entrada tem um cruzeiro simples com uma toalha. Então ali ele faz referência apenas ao servente, que é o cara que vai coordenar o pouso, na questão da comida. E você chega em outros pousos, como já aconteceu, e tem todas as chagas de Cristo no cruzeiro. E eles vão fazer versos referente a cada uma delas. Eu lembro que nos pousos que tem na nossa chácara, a gente fazia de bananeira, né, o cruzeiro. Sim. Então cortava a bananeira. E ali tinha uma referência para o segredo, não é isso? Quando você chega, as pessoas têm o hábito de colocar uma xícara, um copinho, de pendurado no arco. E o lado que a boca tiver indica que existe um segredo, a presença da xícara no arco. A boca da xícara indica a direção que o segredo está guardado, está escondido. Sim. E os foliões guias, com a música, vai indicar o momento que vai determinar que os regentes façam essa procura.
Como a coisa começou a ficar mais complicada e a gente conversou, então aquele regente que entender que há necessidade, ele convida os foliões para ajudar a pesquisa. Esse segredo, Não é todo mundo também, não, né? Esse segredo, um refrigerante, ou mesmo uma garrafa de cachaça, ou um terço. Se for o terço, tão logo ele seja encontrado, a bandeira é colocada no altar e aí se reza o terço, que também é cantado. Muito bacana isso. Outras às vezes ocasiões, as pessoas não entendem que isso é, vamos dizer assim, vai acontecendo no momento. Outras ocasiões, e já aconteceu algumas vezes na nossa folia, você chega e logo depois do arco tem um terço no chão feito com flores. E então é feito o cantori, a reza do terço cantado, e a cada Ave Maria que se canta, ou um Pai Nosso que se canta, aquela flor é tirada e ofertada a alguém que está ali por perto, começando com os donos da casa, alguma autoridade, e algum folião guia, e ali oferta entre aquelas pessoas que estão ali participando dessa chegada. Muita gente, quando me pergunta da folia, né, fala, você quer conhecer a folia mesmo, tem que ir lá durante o dia. Você tem que ver a chegada, você tem que ver o agradecimento da mesa, a saída, né? Sim. Porque é ali que você vê a folia realmente acontecer, né? E mais do que isso, quando você está na estrada e às vezes a pessoa não faz essa ligação da representatividade que tem, da bandeira da folia, sobretudo com aquele cidadão mais antigo que mora, a emoção que é receber, a satisfação que ele tem em receber o folião na porta dele. E com o passar do tempo, e como tudo se moderniza e tudo fica muito mais dinâmico, você acaba perdendo. De fato, todo lugar que se parava e recebia uma esmola, descia os instrumentos, cantava para agradecer. E era feito dessa forma. Muitas vezes a pessoa estava esperando para um café e que dançasse um catira. E com a modernidade a coisa foi ficando mais complicada de se fazer. Porque não é só os pousos, né? É por onde a bandeira passa. É por onde a bandeira passa. Ela visita todo mundo no caminho. Em algumas regiões do Brasil, essa folia ela carrega uma bandeira. A nossa, desde que eu conheço por gente, ela carrega duas. Qual a finalidade dela carregar duas? Você vai numa direção, mas cada uma bandeira pega um trecho da mesma direção. Se você tem duas passagens no mesmo território, a bandeira da direita vai seguir na direita, a outra vai seguir na esquerda e vai se encontrar num ponto lá na frente em comum para chegar no posto. Qual a finalidade? De visitar o maior número de casas possível, levar a devoção para as pessoas e recolher donativos e esmolas para trazer para a realização da festa, que era o foco principal da folia. Sim. Naquela ocasião. A gente falando aí das cerimônias, né? Uma coisa que eu acho muito bonito também é o S, né? Sim. Inclusive a gente tem um grupo que foi criado recentemente e muitos dos foliões não têm ideia do que era ou do que significa o S. Eu ia fazer essa pergunta, porque por todo o meu conhecimento da folia, tudo que eu convivi com meu pai, que eu aprendi, eu nunca tive a curiosidade de saber o significado do S. Aí esses dias eu recebi uma mensagem, Ronaldo, desculpa a pergunta fora do contexto, mas o que significa o S da folia? Eu falei, vou ficar te devendo. Então hoje eu vou perguntar para vocês, o que significa o S da folia? Tudo tem. Pode? O S, o cara teria que começar do início, mas só o S, no caso, significa que o divino é retratado num pombinho, né? E o pombo, ele vai voando, né? E quando, tipo assim, quando ele vai pousar, ele dá uma revoada, assim, escolhendo, sei lá, uma galha mais forte, uma galha melhor e tal, para pousar naquele lugar. Assim significa o S. Ele vai chegar naquele lugar que ele vai pousar e faz aquele... É o movimento que ele faz para pousar. Para pousar, mas para agasalhar. Os significados são muito para agasalhar naquele lugar. E fazendo a escolha daquele altar. Então o S tem essa finalidade. E aí é seguido daquela música que é cantada sem instrumentos, né? Isso. Que é bonita demais. Sim. Aquela lá, né? Que quando o divino vai chegando, né? Sim. O divino fica retratado na bandeira no dia do levantamento dela. Os embaixadores cantam, o divino descer e tal, né? As músicas. No momento que ele desceu, ele está retratado naquela bandeira. E durante aquela semana toda, é o divino que está ali. Que está visitando, né? Sim. Eu queria até que vocês falassem do levantamento. É bom você falar, porque é outra coisa que muita gente não conhece. Porque não tem folia se não levantar a bandeira, não é isso? Não, porque é exatamente o que o Tonhão está dizendo. É porque é o momento onde se fazem todas as orações, se definem ali naquele momento quem são os alferes, que são os convidados e aquele que vão dirigir, os foliões guias, os regentes todos ali, a música faz referência a todos eles. E é o momento que em oração cantada se pede que o divino venha e pouse naquela bandeira, a partir do momento então que ele está retratado e a divindade está ali presente. Então a adoração é de forma diferente. Você venera a bandeira e adora o Espírito Santo, então ela vai retratar e levar para todo mundo aquilo. Uma relação assim um tanto muito fora
não muito fora, mas é como se fosse quando Jesus visita os apóstolos e sopra neles o Espírito Santo de Deus. Sim. A finalidade é mais ou menos a coisa, é trazer esse Espírito Santo de Deus para aqueles componentes, para que eles possam, durante toda a jornada, durante todo o trajeto, estar munidos desse Espírito Santo mesmo, para transmitir às pessoas que nos alcançam, que chegam até aquela bandeira, essa parte religiosa, esse fervor do divino. Então, aí, a partir daí, a cobrança do respeito é muito maior. E, num determinado momento, se convida todos aqueles que estão presentes a vir beijar essa bandeira, começando dos alferes, dos regentes, dos guias e até os convidados que estão ali presentes. Bacana. E de acordo com a semana, né, os pôs, né, o divino segue na frente, né, tipo assim, a procissão, os carroleiros atrás, né. Aí, quando ele chega para pousar, que é o S que eu expliquei, tem um altar que ele vai pousar. Tipo assim, no outro dia de manhã tem alvorada, ele vai alvorar. Entendeu? Aí depois sai, vai para outro pouso, até chegar no dia que vão cantar, o divino vai subir. Aí aquela bandeira, que era tipo santa, né, vira só um pano. É por isso que faz o S novamente, né? Quando você chega no imperador ali que fez a entrega da folia, então ali se canta que o divino agora então vai subir. Vai subir para o céu. E a bandeira vira só um tipo. E a bandeira vira o que ela significa o ano todo. Ela faz referência àquela coisa, a gente deve respeito a toda a entidade, a toda a divindade, independente da forma que ela é retratada, né? Mas tem todo esse passo. Outra coisa aqui é que o giro da folia, né? É uma coisa até complicada quando está se organizando a folia, não é? Porque a folia não vai para qualquer lado. Não, tem o jeito correto dela sair. Ela gira, mas a partir do momento que ela gira, então se estabelece, desde que eu entendo por gente, ela não cruza o mesmo caminho. Então, se ela sai girando para a esquerda ou para a direita, porque tem um detalhe, a bandeira direita sempre vai direcionar a folia, a bandeira esquerda sempre vai andar atrás da bandeira direita, nunca na frente. Então, se eu saio como as pessoas falam, mas você está girando com a folia para o lado esquerdo. Eu falei, não, a impressão que você tem que eu estou saindo, mas eu estou acompanhando a bandeira da direita que está virando para a direita o tempo todo. E antes a bandeira direita seguia para o lado esquerdo, Sim. no contexto do giro. Mas o foco principal e o cuidado que você tem que ter é não deixar cruzar. E a bandeira direita puxa, né? E ela vai seguindo a esquerda, vai acompanhar sempre. Se tiver que andar em fila indiana, a bandeira direita vai estar na frente. Ah, mas agora que eu entendi, é verdade. A bandeira direita puxa, mas o gira para a esquerda, né? Porque sai para cá e chega de cá. Só que nos últimos anos, em razão dos pousos que arrumou, ela começou a fazer o contrário. Então a esquerda agora está virando para a direita junto com a direita. Só não pode cruzar, né? De jeito nenhum. Independente do lado que sai, tem que fazer o giro. Tem toda uma lenda que uma vez que a bandeira cruze, pode ser que aconteça alguma coisa de mal. Sim. Coincidência ou não, e eu prefiro acreditar que não, nesses anos todos que eu giro a folia, apenas 2 vezes aconteceu, e infelizmente nas 2 vezes a gente perdeu colegas de folia. Inclusive um deles no próprio giro da folia. São significados, né? Significados que é assim, né? E como a gente cresceu desde pequeno, eu desde menino, eu fico ouvindo essas situações e essas informações da minha avó, do meu avô e da minha mãe. Então a gente fica muito com aquele foco e fica muito preso a essa informação. A gente fazendo aí recapitulando um pouco, né, dos últimos tempos assim da condução da folia. Queria falar então do período de seu Otávio, né? Até a gente falou um pouquinho assim. Eu acompanhei criança, né? Então quando ia se pedir o pouso, e a pessoa do seu Otávio, para mim, na minha memória ainda é uma pessoa muito incrível, né? A forma como o seu Otávio falava para pedir os pousos, eu lembro hoje em dia, me emociona assim, né? Que quando as pessoas começavam a argumentar, ele fala assim, eu não estou pedindo pouso, quem está pedindo pouso é o divino, né? Sempre. A seriedade que ele tinha por aquilo, né? O cuidado e a sabedoria que ele passava era muito grande. Aí vocês vivenciaram isso, né? Mais, né? Essa convivência com eles. O que vocês têm de lembrança do tempo dele, a forma que ele conduzia tudo aquilo? Ronaldo, o seu Otávio é como você está dizendo, ele é uma pessoa incrível, apesar da idade, já era um senhor já de bastante idade quando eu comecei a girar, mas ele não tinha dificuldade nenhuma para estar no meio da juventude e o assunto fluía com tranquilidade. Então ele conseguia com isso ter um domínio muito grande. E ele indicava de forma muito, muito firme, mas sem ser grosso, sem ser radical, a forma que devia ser a folia. E ele fazia questão de relembrar esses passo a passo da história, de como é que era, quem fazia. No meu caso, sempre me govando, não, mas seu avô fazia assim, ou seja, está na hora de você começar a pensar e fazer igual.
Inclusive tem uma passagem muito interessante em 1990, a gente saiu já um pouco atrasado, e a gente, logo na saída aqui no Morro da Canjica, a gente achou um folião que estava caído na estrada bêbado. Mas não pode deixar, porque corre o risco, inclusive, de alguém vir atropelar ele, que era o Cres Moreira. Eu lembro disso. O que nós fizemos? Pegamos o cara, botamos no cavalo, amarramos as pernas para ele não cair, e eu fui segurando ele de um lado e o Cacada do outro. E com isso, a gente chegou no posto, já era 8, 9 horas da noite. E o pessoal começou a cobrar e a gente foi explicar o que estava acontecendo e por que a gente chegou. No ano seguinte, o seu Otávio passou mal no giro da folia, ali na região onde passa indo para o Bom Jesus, que passa dentro da água. E o pessoal ficou parado esperando e preocupado, como é que ia fazer o socorro e tal, tem que ir preocupando. O menino do Salvador está para trás, já que eles passam e dão um jeito. Não, eles já passaram, não passou não, eles vão catar todo mundo que está para trás, eles não chegam não. Uns 15 minutinhos depois a gente chegou, eu falei para vocês que eles estavam para trás. Aí é que a gente foi ajudar, dar o apoio para dar o socorro. Então a gente, e aí com isso ele falou, não, então vocês cuidam para nós de quem ficou para trás, para poder não deixar ninguém, para não correr o risco. O Tonhão e o Gilberto sempre estavam na frente, então controlavam lá na frente. E ele percebeu, foi da onde então ele buscou os meninos para poder falar, vai dar certo, esses meninos vão conseguir cuidar dessa folia e segurar essa rapaziada. Mas você falou uma palavra-chave. Ele tinha uma sabedoria que era dele mesmo. Porque sempre tem problemas na folia, né? Uma briga, uma discussão, uma coisa errada, né? Ele ia lá no rapaz, na pessoa, abraçava ele, caminhava para um canto assim, ô meu nego, vem cá, meu nego. Ô meu nego, e tal, conversava com o cara morria de vergonha e acabava por ali. Acabava, relia ali e embora. Ele tinha uma sabedoria que era incrível. Achava legal o ritual dele, né? A gente chegava, ele estava sempre sentado na porta, esperando. Aí meu pai parava, a caminhonetinha na porta, ele entrava lá dentro, pegava aquele chapéu dele, né? Que a vida toda ficou no mesmo lugar na sala. Punha o chapéu na cabeça e a gente ia, né? Pra pedir os postos. Seu pai sempre ia com ele, né? Ia. Naquela época, assim, eu falo assim que era igual fazer a corte, assim, pra pedir o posto. Ninguém dava o pouso na primeira ida, né? Era um negócio muito engraçado. Você ia pedir o pouso, aí o homem ia pensar, ia conversar com a esposa. Tinha gente que ia segunda vez, ia terceira vez, pra pessoa dar a resposta. Porque que acontece? No passado, dependia muito da produção de cada família. Porque como era agricultura familiar, não tinha esse esquema de agricultura industrializada, industrial hoje. Então dependia muito. Então ele pedia em janeiro, dezembro, janeiro ele já estava pedindo, que era mais ou menos quando as pessoas já estavam plantando. E a época da colheita é agora abril e maio. Então as pessoas ficavam na dependência de saber se a lavoura ia produzir ou não o suficiente para poder fazer o pouso. A família ia ajudar. E a família ia ajudar. Então contribuir com que... as pessoas tinham que correr, buscar essas ajudas, pedir e esperar se de fato ia produzir o arroz, o feijão, se ia dar tempo de engordar o porco ou não, a vaca, tudo para fazer o pouso. Por isso tinha que ir uma vez, duas vezes, às vezes até 5 vezes para conseguir convencer. E conhecer a região também, né? Porque sem dúvida. Eu lembro uma época que tinha um pouso em um lugar e tinha um pouso na Taboa, que era uma fazenda muito longe, né? Rapaz, a Taboa... E aí para achar um pouso intermediário, então eles procurou com um fazendeiro, com outro, não é lembrar, tem o fulano, e aí que foi o pouso do meio. E aí que tinha que fazer. Volta, né? Para fazer esse giro. Porque é muito longe, aí você vai a cavalo, não é igual de carro. A distância de 40 km, de carro é muito pertinho. Mas para cavalo é um dia inteiro de viagem, 40 km. E aí o que acontece? Amanhã o cavalo tem que voltar, ele tem que voltar para cá. Então você tem que tomar esse cuidado de não ter, hoje a gente busca ter esse cuidado de não ter mais que 20 km por dia de giro. Porque acima disso já vai ficar complicado. Pesado. Pesa demais, atrasa tudo, você não consegue cumprir. Porque o dono do pouso, ele, além de tudo, e o seu Otávio tinha esse cuidado de tentar chegar, porque o dono do pouso está com tudo preparado. E ele quer que os convidados vejam uma chegada bonita, que vejam o S bonito, que tenha um cantori bonito. E se você chegar à noite, você não tem como fazer. E eu fico observando assim, para quem tem fé, quem acredita mesmo, tem todos esses significados e tem os fatos, né? Sim. Que coroam esses significados, porque a sequência de fatos da morte do seu Otávio é assim, um roteiro, praticamente, foi escrito por alguém. E ainda para chocar com a forma que os fatos aconteceram, a Rede Globo vem e grava tudo isso, né? A gente tem o registro disso até hoje. Exatamente. Que a Rede Globo gravou a folia inteira, né? E acompanhou e conversou o repórter muito próximo a ele. E minha mãe fala que ele já não estava bem no primeiro pouso, que nós demos o primeiro pouso, né?
E ele ia dormir no paiol, minha mãe levou ele para dormir no quarto, porque ele não estava bem. E minha mãe fala que a forma que ele despediu dela, tirou o divininho do bolso, de prata, deu de presente para ela e despediu. Ela achou estranho que a avó que não tinha costume de fazer aquilo. Né? E várias pessoas relataram isso no percurso. Né? Sim, lá no Antônio Miguel, na hora de fazer o cantori, um dos músicos não chegou. E precisava cantar e não tinha quem cantasse. Aí eu chamei o Zico Vergilo, que é um dos cantores mais antigos, que fazia folia com ele. E ele me chama de Pestinha. E eu cheguei e falei, Pestinha, eu não conheço a sequência dos versos, mas eu conheço todos. Se você puxar, eu ajudo você. E o João Bernardo vai cantar com o Jardim Tubia, porque era o contrário. Você canta, Pestinha? Canto. Então eu cheguei logo, o Dorvando chegou, que era o Dorvando. Então eu me afastei e fiquei. Foi quando aconteceu de a doutora Elisete, no final, soltou 2 pombos, fizeram uma revoada, e o que acontece? Um foi embora, só que o outro voltou e pousou no braço dele. E aí, quando terminou, quando ele terminou o cantorio, que acabou, ele chegou e me falou, Fama, nego, já deu meu tempo. O divino já veio me avisar que eu já deu minha hora. Eu falei, não, Monego, às vezes ele veio avisar para você que é para você aguentar nós mais um tempo. No último pouso no Jaiminho, a gente ficou juntos a noite inteira. Quando chegou na porta do Tássio, eu falei, Monego, folia ele não dormiu, né, a última noite? Não, ele dançou a noite inteira. Monego, bebeu, eu não vou não, mas eu queria dançar um forró. Aí umas amigas estavam junto, Nielma e Denise, e nunca se incomodaram, né? E dançou, brincou, e ele riu, se divertiu demais. Não reclamou dor no corpo, nada. E quando chegou na porta do Tássio, eu encostei com ele e falei, Monego, missão entregue, eu estou indo embora para casa. Ah, Monego, vamos tomar um cafezinho lá? Eu falei, não, Monego, já cumpri a missão, então Deus abençoa, vai com Deus, divino ilumina, agora o ano que vem vocês veem o que vocês fazem para vocês cuidarem da folia. Eu, não, Monego, depois na conversa. E aí, antes que eu chegasse em casa, que eu desarriei o cavalo, fui levar no pasto, antes de voltar para casa, a notícia correu. Foi o que aconteceu com a gente. Eu esperei a folia na frente da igreja e montei na garupa do meu pai, fazia isso todo ano, né? Sim. A gente foi até a casa do Dr. Tássio. Quando chegou, meu pai estava muito cansado e eu reclamando que tinha andado em cima do cavalo. Meu pai não esperou acabar. Sim. Acabou, ele não despediu de ninguém e nós montamos o cavalo e fomos para casa. E assim, foi o prazo de chegar em casa, meu telefone tocou, já em mim ligando, né? Que ele já tinha falecido. Já tinha falecido. E aí o repórter da Globo, ele ainda mostra, né? Ele grava com ele, né? E ele fala instantes depois. Né? Foi questão de instantes. Ele terminou de falar com o repórter e pediu uma água para o Wilno, e a hora que ele saiu para tomar água, ele já caiu. Foi algo inexplicável. Porque você fala assim, morreu no último pouso, morreu chegando. Não. E concluiu, ele entregou a bandeira sem e morreu. Sinais nenhum de que fosse acontecer alguma coisa. Sim. Porque nos primeiros dias, sim, a gente até ficou preocupado, porque ele dava sinais que estava muito cansado, que não estava bem. Tá. Só que de repente ele estava ótimo. Ficou parecendo assim, ele entregou a missão, né? Foi. Aquilo assim, ele tinha pegado uma missão e ele chegou, entregou ela, falou, aqui é meu final. Dona Rosa falou depois, né? Meu pai ficou muito sentido, né? Proximidade que ele tinha, meu pai tinha ele como um pai mesmo, assim, os anos todos que foram juntos, tudo mais. E aí, meu pai falou, não quero mais mexer com folia, ele ficou apaixonado, assim, não queria mais mexer com folia. Então a Dona Rosa chamou, né, e aí falou pra ele, não, você tem que ir. Ele falou, não, vai o Litão, porque é da família e tudo mais. Ela falou assim, não, vai você, porque ele te procurou antes dele morrer, né? Então, o Jaiminho contou pra ela que ele chegou no Jaiminho, né, e falou, cadê o Rock? Só que já tinha ido embora, me levar embora, né? Sim. Então ele não falou o que ele queria falar, meu pai. Então ela pegou e falou pra ele. E aí esse fato, quando ela conta pro meu pai, comove ele ao ponto dele querer criar coragem para e ajudar e ir lá. Porque sem ele não teria como fazer. Porque o Litão assumiu, mas não morava aqui. Não morava, também, e não mora, né, até hoje. E não tinha o conhecimento que seu pai tinha. Porque, na verdade, o seu pai com o rock não é só da folia que eles começaram em 83 com o Jaiminho. É de antes. O estar na folia com o seu Otávio, o seu pai estava desde quando meu avô... quando começou a girar, né? Quando seu pai era menino. Quando eles fizeram amizade. Isso, então seu pai já acompanhava, conhece essa... Até porque parte da sua família compunha essa região aí, onde essa folia era feita. Matheus Machado, Furna, Morro Grande. E o pessoal cantava também. Cantava e tudo. E seu pai, na condição de música, sempre estava ajudando e participava. Meu pai começou com 12 então, anos. Quando o Jaiminho, o seu Otávio procura seu pai, porque sabia
da condição que ele tinha para poder coordenar e dirigir a folia se fosse preciso. Então sabia como buscar, sabia como falar, como correr atrás das coisas. Por exemplo, o seu pai conseguia, durante o período que ele mexeu com a folia, o que eu não consigo fazer. Não consigo trazer. Às vezes as pessoas que falaram sim para ele uma vida inteira, para mim, falam não com uma facilidade tremenda. Cria-se aquela relação também, exato, né? então fala. Eu lembro que no começo ele teve essa dificuldade também, né? Às vezes alguns lugares davam pouso. E assim, é engraçado observar isso, porque não mudou só a direção, mas parece que cada vez que mudou todo o contexto. Todo o contexto, né? sempre. Porque quando meu pai. Já foi quando mudou o contexto que teve a necessidade de ter uniforme para ter mais organização, teve que procurar ajuda externa para realizar o pouso, né? E mesmo com você, assim, porque a gente termina a pandemia, começa a pandemia, meu pai era o alferes, né? Quando Sim. retorna, meu pai já não estava lá mais. Já não estava mais. A gente falando um negócio de significado, a coisa que eu observei, 2021 a gente não faz nada, 2022 era para entregar a bandeira lá na casa da sua mãe, né? Porque era ato imperador. E teve todo um problema que a gente não entendeu, porque a folia do padre fez a entrega com muita gente e tudo mais, e quando foi fazer, a prefeitura então criou-se um problema de faz, não faz, libera, não libera, a gente tem aquela expectativa. E meu pai bravo, que brigava com todo mundo, que esbravejava e tudo mais, ele não brigou com ninguém. Não brigou com ninguém. E ele calado o tempo todo. E aí o pessoal da saúde foi lá em casa, né? E aí eu falei bravo, o cara falou assim, tem que sair, tá tudo certo, os foliões estão esperando, é pouquinho, a gente é só levar a bandeira. E ele ficou caladinho no fundo, ele falou assim, e aí? Eu falei assim, tá liberado. Ele estava vestido já, amarrou o lenço, pegou a bandeira, montou no cavalo, foi, né? Ele, Litão, Celino soltando foguete. Sim. E um grupo. Passaram na porta da igreja, levaram a bandeira. E ele muito calado nesse dia, ele na hora que entrega a bandeira, né? Ele fala, né? Essa folia não é minha, as pessoas falam folia do rock, a folia do divino, e nem sou eu que comanda a folia, é o Litão, eu só ajudo e tudo mais. E aí quando você vai ouvindo tudo que ele vai falando ali também é uma despedida, né? É uma despedida. É o último ano. Foi 2021. Um ano depois dessa data, eu tenho um registro que é você e o Roso visitando meu pai doente já com a coroa do divino. Com a coroa do divino, porque ele já não alcança. Ele já não conseguia mais sair, né? Inclusive nessa ocasião ele já estava meio embirrado comigo, que eu havia cobrado dele que a folia tinha que pegar uma outra direção. Sim. Mas como ele não tinha coragem de esbravejar comigo, e como ele fazia com muitos, ele falou, eu não falo com ele mais também. Mas quando a gente chegou com a coroa, e aí o tratamento, e a conversa foi exclusivamente sobre folia. Mesmo ele debilitado, e como é que nós vamos fazer, que precisa sair, e o Litão sozinho não dá conta, nós vamos ter que dar uma força para ele e tal, e infelizmente logo depois... Essa parte eu não vi, eu deixei o momento seus com ele lá, né? Ele ficou muito aí emocionado. Quando foi 22... precisava sair a folia, porque já estava liberado, tudo estava liberado, vamos correr atrás para fazer. Foi quando então, aí a gente já se encontrou, você na condição de secretário e eu lá assumindo a condição de alferes junto com o Litão, o convite do Litão de novo. E aí estamos na luta, pelo menos até esse ano. E isso que você falou, assim, eu entendo por ter convivido esses anos todos, né, mais de 20 anos, que meu pai fica, né, aí na frente, essa dificuldade. Então hoje quando você me fala que você não consegue, às vezes todas as pessoas novas posam, eu entendo plenamente porque eu sei a dificuldade que é conseguir a ajuda, só da pessoa abrir a fazenda para receber, né? Porque é um evento grande, já é muito difícil. E hoje é muito mais difícil, porque no passado era muito mais fácil para o poder público dar esse apoio. Hoje é mais burocrático. Durante anos a prefeitura conseguiu custear essa folia para a gente com praticamente tudo. Então era fácil fazer. Com o engessamento do poder público em doações, então tudo ficou muito limitado. Então o que acontece? Você precisa buscar ajuda fora. E aí é que está o problema, você nem sempre consegue. Porque as pessoas têm outros focos, têm outras direções. A gente estava comentando outro dia, a gente esbarra. A Pirenópolis se tornou uma cidade diferenciada, a gente tem inúmeros eventos. E esses eventos eles acabam concorrendo um com o outro. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem um foco aqui, então ele já não tem a mesma ajuda para me dar ali. E a gente deixou de cultivar essa cultura de doação entre os próprios foliões durante anos, porque não tinha necessidade. Hoje que tem, a dificuldade aparece, a gente não consegue, e não é, o custo de se fazer um posto de folia não é pequeno.
Ele é muito alto. E ele é dispendioso não só em dinheiro, como em trabalho. Você tinha falado da questão do uniforme. Em 90 eu não lembro, 90 alguma coisa, a gente foi o ano que a gente mais teve dificuldade para conseguir pose. Por quê? Porque quando se chegava no pouso, acontecia muita mazela. Então, o cara dava o pouso e tinha suas galinhas furtadas, o quintal invadido. Pegava as frutas. E era o fulião. Quebrava. Então, como é que nós vamos fazer? Porque, na verdade, não era o fulião. Era alguém que estava ali e fazia, mas como você não tinha como diferenciar. Todo mundo misturado ali. E aí você precisava criar um mecanismo para resolver. Então, resolveu uniformizar. E foi aonde ela se manteve. Então, porque você sabe quem é quem. E criou-se uma cultura naquela ocasião, dentro da folia, entre os foliões, que quem está de uniforme vigia o quintal do dono da casa para que aquele que não seja folião não possa invadir, para a gente não tomar o prejuízo. Então, foi aonde conseguiu dar uma tranquilizada para a gente continuar até hoje. Isso foi muito bacana. Uma coisa assim, né? Ainda estamos em pequenos passos, né? Você sabe disso, eu sei também. Mas assim, que eu tive muita felicidade foi quando a gente conseguiu colocar dentro ali da planilha da festa, né? A folia de forma fixa. Porque, Sim. na verdade, ela nunca teve antes, né? Quando vinham os recursos. Até, às vezes, as pessoas pensam que vinha, né? Não, nunca teve. Tinha ajudas isoladas, assim. Então, Sim. às vezes, o prefeito mandava levar arroz, alguma coisa, ou era doação própria da prefeitura no passado. O governador mandava doar vaca, o Marconi doava pessoalmente, Sim. que ele sempre doava, dava pouso, né? Então, sempre tinha essas doações assim, mas não tinha nada que fixo, né? E meu pai brigava por isso e tentou de todos os meios e conversou com todo mundo que tinha que conversar. E na época dele não conseguiu. Então, quando nós conseguimos colocar isso assim, né, que você veio, reivindicou, pediu, aí nós fomos ver as possibilidades e deu certo. Eu falei, nossa, que bacana. E facilita né? muito. Uma coisa que ele nunca conseguiu, mas nós conseguimos agora para Exatamente. conseguir que se perpetue, né? E na verdade hoje a gente precisa caminhar para modernizar ainda mais, que é tentar no futuro, ou comigo, ou com o Tom, ou com alguém que esteja aí mais novo. Eu acho que está na hora dos mais novos assumirem esse compromisso, até porque tem mais tempo e mais força, e mais energia para correr atrás e a gente ficar só mesmo na retaguarda. Ideias, né? Isso. Precisa meio que profissionalizar, precisa se criar uma associação, uma forma de contribuição, porque enquanto associação e pessoa jurídica, a gente pode pleitear patrocínio com grandes empresas, desde que o evento tenha organização e possa oferecer para essa empresa algo em troca. Sim. A gente teve no último ano o patrocínio dos uniformes pela Gavi, que não nos cobrou nada em troca, a não ser o compromisso de uso desse uniforme em 2023, 24 e 25. O que também não é dificuldade nenhuma, porque são de excelente qualidade. Sim. Mas é uma coisa temporária e, de repente, na condição de uma associação, de uma estrutura bem feita, poderia ser uma coisa com prazo maior e que hoje eu não preciso trocar o uniforme, então esse valor pode ser transformado em um outro tipo de doação. E aí teria mais facilidades para fazer. Se organizando, né, como o mundo funciona hoje, para poder manter. Exato. Eu sempre falo muito isso, eu falo assim, que o grande desafio de manter as tradições, né, das salvaguardas, é você saber preservar, mas inserir isso no mundo de hoje. Porque não dá pra gente também querer viver como se vivia 100 anos atrás, porque o mundo não funciona daquela forma. Se a gente for nesse radicalismo, se perde tudo, Sim. né? Então você tem que trazer aquilo, o máximo que você conseguir conservar, preservar, para mesmo conviver com o mundo que nós temos. Então, concordo plenamente quando você fala que tem que profissionalizar, tem que oficializar, né? Criar Sim. sua associação, um instituto, algo, né, de teor jurídico ali, para poder ter a segurança, para poder pleitear novas coisas, né? E uma outra situação que muitas vezes, acho que a grande maioria das pessoas não tem essa visão. A gente compõe o bojo da festa do divino, e a festa é um patrimônio cultural tombado pelo IFAM. Sim. Então a gente ainda é, dentre as figuras que estão ali dentro do tombamento, a que tem mais flexibilidade, a que tem mais possibilidade de se movimentar. As outras têm um regramento que limita, em razão do tombamento. E a gente ainda tem que aproveitar enquanto pode para manter essa condição e poder fazer as mudanças necessárias dentro dessa situação. E a gente o início da festa. A festa começa com a folia. E ela dá seguimento a partir daí. Então,
Só agora, acho que foi no início do ano, né, Tony, que criou esse grupo de aprendizado. Foi. Então, por iniciativa de alguns colegas, até do Leci, que é músico da Folia, criou-se um grupo onde as pessoas procuram informações e tentam aprender. Então, lá dentro, todas essas informações que são passadas e que a maioria desses meninos que estão na Folia hoje não tem ideia do que significa, do porquê que acontece, então é que vem se passando para essa meninada. Está passando conhecimento sobre a Folia? Conhecimento sobre a Folia, sobre a música da Folia. É um grupo de WhatsApp. E se passa o porquê da alvorada, o porquê do levantamento da bandeira, o porquê do S. Ah, eu queria aprender a cantar. Não, ó, fulano de tal vai te ensinar, vai te dar os versos, vai te dar o início. Inclusive, a gente tem um casal de Anápolis que está aprendendo, o cidadão é pandeirista, a menina canta, está tocando viola, quer aprender. Hoje tem uma criançada que está tentando aprender. A gente teve uma conversa sobre esse ensinamento lá no início, em 2021. Sim. Pensando exatamente em aproveitar essas pessoas, porque o nosso conhecimento, ele é grande, hoje mas é infinitamente inferior ao do seu Otávio, ao do seu pai. E a gente não teve como sugar esse conhecimento de forma mais... É que a gente não pensa no passar do tempo. Você entendeu? A gente acha que as realidades vão estar sempre presentes. E hoje que a gente está na frente, a gente já está velho, como se diz, já está acima da idade, já não tem a mesma força para correr atrás e fazer funcionar, e precisa acontecer. Tem hora que eu paro para pensar, falei, tanta coisa que eu queria saber, curiosidade que eu tinha dentro de casa e não perguntei. Mas é o mal. E olha assim que eu era de perguntar muita coisa, né? Curioso, perguntar ao meu pai a história da família, a história das coisas que ele participava, tudo. E me surpreendi que depois que meu pai morreu, eu tô no bodinho, escolhendo umas fotos antigas lá. Eu falei, César, volta a foto. Porque dali meu pai Depois que meu pai morreu, eu descobri que meu pai tocou na banda Fênix, nunca soube disso. Né? Então, às vezes, a gente acha que vai ter, né, as pessoas mais velhas ali para sempre, né, naquele contexto, agora você vai tirar a dúvida. Então, exatamente. É o mal das gerações nossas hoje em dia. Eu tinha como referência aí um certo cuidado quando falava de folia, era meu tio, Zé Joaquim. E como ele viveu essa folia com meu avô durante anos, então sempre que eu falava, eu falei, tá boa, mas precisa melhorar. Isso assim não tá legal não, você precisa mexer para ver se melhora. Tio, o que você acha que tem que fazer? Vamos assim, vamos lá. E aí é onde a coisa ia. E na folia, cada coisa tem seus sentidos. Você sabe o que significa agradecimento de mesa? É oração para agradecer do alimento? Não, ele significa a última ceia de Jesus com os apóstolos. Entendeu? É que significa aquilo. Aí o embaixador vai cantar, tudo. Eu já observei que nas músicas aí não fala só do divino, né? Fala de passagens bíblicas, tudo vida que acontece, de Jesus, tudo né? que acontece na folia e o cantoria é feito sempre tentando fazer um link entre a vida real e a vida bíblica, a religiosidade, dentro do contexto bíblico. É muito rico. Sabe? E a gente com o tempo vai vendo e vai entendendo essas situações. E aí a gente vê que no mundo de hoje como a gente perde com essas coisas, porque se a gente pensar no passado, ninguém aprendeu isso escrevendo verso, ninguém aprendeu isso lá fazendo uma aula, né? Ia aprendendo com os mais velhos e gravando esses versos, isso. A forma de fazer o repente ali às vezes, porque tem que improvisar de acordo com o que está acontecendo, né? Com o que está acontecendo, com o que tem ali exposto. O santo você altar. Tem uma estrutura principal da música, mas ali você vai ter que chegar no momento de ver o que faz. Metade tem estrutura. E a outra metade é no momento. É no momento, de acordo com o que vai acontecendo. Os meninos estão falando ali que já estamos perto do final, falamos muito do passado, linkamos com o presente, mas eu queria que, assim, para a gente encerrar aqui, né, você falasse para a gente um pouquinho da folia hoje, né, como é que ela tá, e convidar o pessoal aí, algum recado que você tiver que passar da folia, nosso espaço está aberto. Ronaldo, acho que a primeira pessoa que eu procurei lá em 2021 para tratar de folia foi você. E a gente conversou sobretudo sobre as dificuldades de conseguir pouso, de buscar as informações. Tanto que em 2022 a gente praticamente fez tudo sozinho, de última hora, e só com 4 pousos, que foi o que a gente conseguiu fazer. E ela não podia deixar de acontecer, principalmente em 2022, que era meu irmão festeiro, não tinha como deixar. Naquela ocasião eu convidei alguns amigos, já antigos de folia, o primeiro com quem eu falei foi o Tonhão, para a gente tentar reestruturar. Qual que é o problema? A gente hoje tem muito mais dificuldade de fazer acontecer. A gente busca o pouso e às vezes a gente tem, mas a pessoa, em razão do alto custo,
precisa de ajuda. E a gente hoje, infelizmente, não consegue, dentro do grupo Folia, dentro do grupo Folião, conseguir essa ajuda, trazer essa ajuda para que essa festa se realize. A gente conseguiu entrar dentro do projeto Festa do Divino, com a doação do governo. Não resolve. Ajuda, sempre ajuda. Mas a gente precisava que, sobretudo, o Folião tivesse mais empenho, porque é uma festa que fica bonita quando eles participam. Mas essa participação teria que ser no contexto geral. Contribuir financeiramente, não só com participação e cumprindo as obrigações que a Folia tem. Porque a minha maior dificuldade hoje, com 7 pousos já definidos e marcados, é ter a certeza se eu vou conseguir realizar. Porque uma coisa, Rose, que às vezes muita gente não sabe, né, até falar para quem está nos assistindo, é que na realidade de hoje, né, isso começou com meu pai lá no início e foi mudando, e é a realidade de hoje, é que não é todo mundo que tem a condição de fazer o pouso, tem gente que tem condição de dar só a casa. A maioria hoje. Então, todos os mantimentos, toda a alimentação que é dada naquele período ali, ela é angariada por quem organiza a folia, né? Eu vivenciei isso dentro de casa, né? De sair pedindo, a receber aquilo, a distribuir aquilo, né? E faltou isso, de última hora correr quem que vai pedir, quem que vai socorrer. E dizer para quem está assistindo que vocês vivem essa situação hoje. Exatamente. Né? E nós tivemos até essa conversa esses dias, e você falando aqui de novo, é uma coisa que as pessoas têm que parar para pensar. O Folião, ele tem que fazer a folia, né? Então ele tem que colaborar de todas as formas. Não tem como. Participar, participar daqueles momentos todos, né? Fazer direitinho e contribuir também, ou correr atrás também. Exatamente. Né? Não é pegar tudo pronto, porque senão perde, acaba. Nós falamos aí de um contexto de ter uma folia em cada região. Nós temos essa e a renovação cristã que começou há 20 anos atrás aí. Mas no contexto do monte de folias que se tinha, né, sobrou essa. E acaba, gente. Pensar que não acaba. Se não tem apoio, se não tem mobilização. Porque quando a gente fala de tradições, de festa, né, não existe donos. Não. O pessoal do IFAM muito fala isso. Os detentores, né? Então, os detentores são aqueles que fazem isso acontecer. Se os detentores não colocam empenho para acontecer naquilo, perde, acaba. Perde. E vai atrás. E a gente conta principalmente com o próprio Folião, porque a gente é cerca de 400. Então, se cada um fizer uma doação mínima, isso já vai dar aquele amparo inicial, porque o dono da casa, ele tem um gasto inicial para limpar espaço, para renovar a cerca, para preparar a cozinha. Tem os mutirões que o pessoal da Folia faz, tem as doações que ganham para esses mutirões, mais o grosso. No passado você conseguia ajuda de vizinho, de amigos para fazer. Hoje não tem. A cozinheira que vai com o pouso é de 3 a 5 mil reais que eles cobram. Ah, é muito caro? Não, não é, cara. É o que custa. Qualquer evento que você vai fazer é o que cobra. E é o dono da casa que vai arcar com essa despesa, Sim. É o dono da casa que vai bancar a retirada do lixo, ele vai bancar o consumo de energia que teve. Ah, mas ele está ganhando, por exemplo, ele tem gasto. Sim. E a gente simplesmente está dando um pouco de ajuda e, na verdade, a gente está ajudando ele para dar a ele o que a gente vai consumir. O que nós mesmos vamos consumir, porque o que a gente tem dado como ajuda, e foi o ano passado... Quem come é os próprios foliões, os próprios foliões, que é o que a gente coloca na cozinha. Nada além da cozinha. A prefeitura nos apoia e sempre apoiou com os descartáveis como um todo, então facilita. Mas sem essa ajuda, infelizmente, não tem como fazer, porque é como você falou, a pessoa não tem uma reserva para fazer isso. Sim. E no passado era tudo muito mais fácil, tudo era... Se plantava, se as doações eram muito feitas, o cara tinha no quintal de casa. Sim. E hoje quase não tem. Rose, queria que você, essa câmera aqui, convidasse o pessoal para a folia, falasse a data, quando sai. A folia sai no dia 5 de maio e vai até o final de semana seguinte, dia 2, com a chegada aqui. São 7 pousos, sendo o primeiro na Fazenda Ginipapo, o segundo na Fazenda Pinheiro, o terceiro no Engenho, o quarto na Chapada, o quinto na Reizama, o quinto na Fazenda Santa Rita, depois a Exame e Seringueira. Que são basicamente os mesmos de uma vida. O que mudou é esse da Fazenda Ginipapo, lá no Fleury. Levantamento da bandeira. O levantamento da bandeira vai acontecer dia 4, lá no Carmo, na casa do Otávio. Quem não conhece, gente, vai conhecer, porque é lindo aí demais. Aí é feito o levantamento, tem um jantar. No dia seguinte vai ser feita a saída de lá, inclusive
Estou para falar com o padre, que vai ter uma bênção de envio dessa folia, como foi o ano passado, uma coisa que só aconteceu do ano passado para cá. E estão todos convidados a participar. E a proposta daqueles que estiverem disponíveis aí, em doações, nós estamos abertos para receber. Nós estamos com o tempo estourado aqui, mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Você falou que vai sair da casa do Otávio. E eu fiquei muito feliz que desde o ano passado isso está acontecendo, porque a gente está falando aí de gerações, né? O seu avô... Sim. Né? E vocês, os descendentes, participaram e você está na frente hoje. Isso é muito importante, porque o Otávio começou pequenininho lá também, né? É sobrinho do Litão, da família, e o Otávio é uma outra geração que gosta, que acompanha, que cuida. Então isso é muito importante. Hoje nós temos nos ajudando 2 rapazes novos também, que são de bebê de folia, que é o Edmilson, conhecido por Atchô, e o Paulo Vitor. E são excelentes os moleques, sabe? Eles apoiam mesmo, tem. Sobretudo, você não tem essa folia e você não consegue fazer se você não acreditar. E o acreditar é ter fé mesmo que a coisa vai fluir com o Espírito Santo. Às vezes você pode mudar a forma de fazer, mas não deixar de acreditar. A coisa acontece. Tonhão, obrigado pela participação, muito obrigado por conversar com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço. E estamos aí, precisando. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Eu não posso encerrar esse momento, né, sem fazer uma menção aí. Falamos muito dele, mas queria só falar que no final, né, meu pai ficou aí mais de 20 anos na folia e nós lá em casa todos no meio, né? Eu nunca girei a folia, participei ativamente das cerimônias, dos pousos, né? Vivenciei isso, até por isso conheci muito de perto. Quando meu pai faleceu, né? Então todo mundo da folia ali presente, os músicos tocando, um momento muito emocionante. E naquele momento ali eu entreguei para a família de vocês, porque, igual a gente falou, nada acontece por acaso nessa festa, né? No ano que meu pai faleceu, seu irmão era imperador, né? Vocês netos, né? De um outro que trouxe essa folia. Então naquele momento ali eu senti no meu coração, eu falei para minha mãe, falei assim, vou entregar a bandeira aqui. Entreguei para vocês a bandeira lá no altar da igreja matriz mesmo, nesse momento lá, do lado do corpo do meu pai. Foi. Né? E aí é muito bonito ver que vocês estão continuando e que tem novas gerações assim, né? E aí fazer aí essa homenagem para ele também, que apaixonado nessa folia, apaixonado. Né? Foi até o fim da vida mesmo. Se ele brigava, se tinha 2 coisas no mundo que seu pai brigava mesmo, de unhas e dentes, era para defender a folia e você. Desse jeito. Muito obrigado, gente. Quero fazer aqui um agradecimento especial ao IFAM, né, que nos cede o espaço. Nós estamos gravando aqui na sede do IFAM aqui em Pirenópolis, então muito obrigado. A Elisa que nos disponibilizou esse espaço e agradecemos quem assistiu aí e até o próximo episódio.